Bom dia, caros alunos, mais um encontro com a filosofia, tá? No capítulo anterior, a gente viu um pouco, né, desse grande filósofo contemporâneo, Friedrich Nietzsche, né? E a partir daí a gente começou a entender um pouco sobre o desenvolvimento dele ao longo da sua pesquisa, que ele estava criticando, né, aquela sociedade naquela época. Agora a gente vai passar por mais dois grandes filósofos que a gente vai entender um pouco, né? E o capitalismo, que é nesse capítulo novo nosso, né? A gente vai entender um pouco sobre essa divisão. Só que esse capítulo divide em alguns momentos. Primeiro a gente vai dar início ao capitalismo, como foi esse desenvolvimento dessa corrente filosófica, né? E depois a gente entra nesses dois grandes filósofos que desenvolveram a sua tese, né, dentro desse capitalismo, né, que é o Augusto Comte e Karl Marx. Como falei para vocês, refletindo sobre o capitalismo, o que seria o capitalismo? Então, o capitalismo é uma corrente, né, um sistema econômico baseado na propriedade privada de meios de produção, que deu origem à operação de fins lucrativo. Então, a partir daí, as suas características, né, estavam no sistema de inclusão, né, de além da propriedade privada, acumulação de capital. E o trabalho assalariado é uma troca voluntária desse sistema de preço e mercadoria competitiva, que era o grande mercado. Ou seja, quando surgiu, foi o desenvolvimento do capitalismo, os grandes países, especialmente os países da Europa Ocidental, começaram a partir para esse desenvolvimento de lucro. Então, o capitalismo e suas fases e suas características. No primeiro momento, como vimos, né, que o capitalismo é utilizado até hoje em grandes mundos, né, no grande mundo, a partir do momento que as grandes empresas estatais, como internacionais e nacionais, utilizam o capitalismo para o desenvolvimento do seu realmente fluxo de lucro. Então, a partir daí, esses países capitalistas, né, propõem que o capitalismo é uma relação nacional e internacional pautada nas políticas de modo de produção. E a partir daí, né, o capitalismo funciona como um mecanismo, ou seja, uma característica que vai dar continuidade que liga realmente, né, esse meio de produção aos poderes realmente econômicos. Então, o que seria o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico, como vimos, né? Tem como objetivo a obtenção de lucro e produção da propriedade privada, ou seja, o acúmulo de capital, rendimento. E a partir daí o indivíduo começa a estar representado de formas de bens e dinheiro. Nesse sistema de capitalismo é considerado que começou a expandir a sua influência praticamente em todos os campos de organização social, tanto política, práticas sociais e cultural, e vai além desse limite que também é a questão da ética, em vários outros sistemas. A partir daí, esses aspectos de forma o capitalismo está ocupando o espaço geográfico basicamente de todas as esferas de vertente do mundo, realmente, que é o grande capitalismo. As bases do capitalismo estão nessa divisão de sociedade em classes, né? Como começou a surgir historicamente o capitalismo, entretanto, a teoria é possível que o indivíduo se posiciona, né, em diferentes classes sociais, e a partir dessas diferentes classes sociais alcança esse acúmulo de capital. Então, no primeiro momento, como surgiu o capitalismo, tinha duas visões de classe social, que eram os burgueses, né, que detêm de meio de produção, chamado, né, e os proletariados, e aqueles que ofereciam realmente sua relação permanente na mesma, ou seja, oferecer só seus esforços físicos para realmente sobreviver. Então, naquele primeiro momento do capitalismo, tivemos duas classes sociais. Os burgueses detêm os meios de produção, que é os grandes, né, poderes, e tinha os proletariados, que era o trabalhador que só oferecia seus esforços físicos para sobreviver. A origem do capitalismo. O capitalismo, então, não surgiu do dia a dia, ou não surgiu do dia para a noite. Pelo contrário, o capitalismo foi um processo lento e gradual. Iniciou-se na Baixa Idade Média, no período que compreendia do século XIII até o século XV. Nessa época, os pequenos centros comerciais começaram de forma, né, conhecer como burgos. E nesses burgos começaram a desenvolver em contrapartida o modelo econômico que na época chamado de feudalismo. A partir da crise do feudalismo, né, por conta do comando da Igreja Católica, as instituições poderosas da época condenavam a usura e dificultava ainda mais o nascimento do capitalismo. Quando
realmente estourou os movimentos por conta da fome, das epidemias, e a partir daí o feudalismo se acabando, começou a surgir lentamente o capitalismo para o seu desenvolvimento. Apesar desses ganhos, né, a burguesia passou a ganhar muito poder, ao ponto da crise do feudalismo, enquanto classes de culturas acumulava capital e se difundia associado ao crescimento de burgos, a urbanização da Europa começou o processo de culminante de desaparecimento do sistema feudal, dando assim a origem ao capitalismo por práticas dominantes. O principal acontecimento histórico que levou realmente a disparar o capitalismo naquela época foi as grandes navegações, que a partir dos anos finais do século XV começou realmente a se desenvolver até o século XVI. Então, as grandes navegações foi um marco histórico para o capitalismo se desenvolver, que foi o sistema capitalista marítima, que levando realmente a exploração de outras terras para poder a procura, né, de novos realmente recursos naturais para o desenvolvimento das suas coroas. A característica do capitalismo está realmente ideal nas principais ideias e aspectos da propriedade privada de meios de produção, que vai estar funcionando, né, e necessário que o Estado garanta essa propriedade privada. Está na lei, né, na nossa Constituição, está realmente amparando, né, essas propriedades privadas. E dessa forma, os burgueses latifundiários, né, que estão livres para a utilização das terras e propriedades, como quiser, a partir daí, dono de tais recursos, geralmente a propriedade privada é garantida como realmente na Constituição de grandes países. A base pelo lucro máximo e acumulação de riqueza está realmente atrelada a essa produção. Então, maximizando, né, detendo essa produção de busca, né, reduzir também os custos e elevando os preços dos seus produtos a serviço, que vai realmente favorecer esse crescimento. E aí surge a economia no mercado e a lei de oferta de procura, que essa lei de oferta de procura é uma teoria de capitalista que espera que o mercado, né, começa principalmente a desenvolver, né, os produtos que vão demandar as livres concorrência entre as próprias produtoras, ou seja, as próprias grandes empresas. Por fim, né, esse importante trabalho é destacar na existência, claro, do trabalhador assalariado, né, aquele que vende seus esforços físicos para sobreviver. E só com eles que vai desenvolvimento, né, desse grande capitalismo, né, dessas grandes empresas. E a partir daí, o salário é fundamental. Ou seja, o salário é fundamental para que roda o capital, que gira esse capital ao torno. E a partir daí temos os próprios proletariados, né, que consomem os bens e serviços produzidos, né, pelo mesmo, que vai deter realmente essas classes burguesas, que a partir daí esses trabalhadores assalariados são antigamente chamados de proletariados. As fases do capitalismo, né, a gente vimos, né? Então vamos ver aqui as três fases do capitalismo. O capitalismo comercial é aquele que foi desenvolvido pelo mercantilismo no século XV a século XVIII, né? E seu principal objetivo era conquistar as colônias e exploração de recursos para o desenvolvimento dos seus estados. O capitalismo industrial veio do advento da Revolução Industrial, né, que a partir do século XVIII, as grandes escalas produtivas dessa Revolução Industrial favoreceu o investimento de criação de fábricas e consentimento de surgimento das classes operárias. O capitalismo financeiro, né, que está realmente atrelado ao século XX pela Primeira Grande Guerra Mundial, que foi a fundamentação de regras dos bancos, corporações e multinacionais, sistema de comando por meio de monopólios industriais e financeiros. E a partir daí, esses bancos detêm as instituições financeiras que vai desenvolver e controlar o poder econômico. E, por último, temos capitalismo versus socialismo, né? A partir da base, né, dessas teorias que buscava combater as ideias capitalistas no século, surgiu o socialismo, que foi uma anarquia, ou seja, uma teoria socialista no século XVIII, que está dividida em duas vertentes: socialismo utópico, que é aqueles que é proveniente de vários estudos, de vários outros teóricos, que se uniu para o desenvolvimento de uma só, realmente distinto socialismo, e o socialismo científico, que veio do advento do Karl Marx e Friedrich Engels, né, com base nisso, né, as ideias de igualdade e da igualdade econômica e
partindo desse sistema econômico, às vezes é confundido com o comunismo, mas está atrelado, né, de derrubar essa desigualdade social, ou seja, essas ideologias. Então, a partir desse sistema socialismo, o sistema começou a se desenvolver com o seu objetivo da sociedade comunismo, que queria ter uma igualdade para todos. Então, a gente viu só um resumo sobre o que é capitalismo, né? Essa esfera capitalista, como surgiu, e a partir daí a gente vai começar a entender como esses dois teóricos desenvolveram, né, essas vertentes ao longo do processo. Então, bons estudos e até a próxima aula.